Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024, 16 horas e 22 minutos. Mais uma reflexão no dia de hoje. Isaías 53. Profeta Isaías, profeta messiânico, e em seus 66 capítulos traz uma referência profética do Messias. E nesse capítulo 53 ele descreve, há mais ou menos 600 anos antes do Verbo encarnado estar caminhando como homem Deus na terra, Jesus, o enviado, o Emmanuel, o Cristo de Deus, ele menciona essas palavras que ficam registradas no cânon sagrado, falando como se algumas pessoas observavam alguém e não via formosura alguma para que desejasse, e como se numa terra seca fosse nascer alguma coisa boa, mas a sua raiz era profunda. Mas o que me chama a atenção, além de toda essa parte inicial do capítulo 53, o verso 7, que ele faz uma comparação com uma ovelha, e como uma ovelha levada ao matadouro ou aos seus tosqueadores, mas conduzida ao matadouro, ela vai quieta, muda e calada. Assim, este vai, e não abrindo a sua boca, deixe o que era para ser feito acontecer. Entregando-se por sacrifício para todo aquele que crê, seja remido dos seus pecados. Que contradição, que bizarrice, né? Coisa parece fantasiosa, incompreensível, difícil de decifrar. A que ponto os homens chegam para fazer tanta maldade contra outra pessoa? Quanta maldade que fazem com os animais e fazem com as pessoas. Quantos experimentos desnecessários, medíocres, assassinos, e alguns por prazer de ver a outra pessoa sentir dor. Nós vimos na história da humanidade, e ainda há nesse presente momento, pessoas que são assim e que fazem isso com outras pessoas e com os animais, que maltratam, não dão alimento, não dão água, deixam aprisionadas, acorrentadas as pessoas, fechadas, sem comunicação. Muitas das vezes as pessoas que estão ainda num cárcere, elas, dentro da sua consciência lúcida, pode compreender que estão respondendo a um processo porque cometeram um crime, um delito, estão pagando por ele. Mas do quadro daqueles que são inocentes e que têm toda a razão de estar livres e estão presos, é muita aflição numa alma. E dentro do parâmetro daqueles que são pegos do nada, levados para um cativeiro, ameaçados, constrangidos, violentados, esbofeteados, fazendo todo tipo de maldade para arrancar alguma resposta, alguma coisa que confesse aquilo que não fez.
ou simplesmente ali acabar-se a vida da pessoa, porque o desejo deste era de exterminar com a vida desta pessoa. Aí diante de tantas maldades, tantas crueldades que se vê, que os homens fazem com as pessoas e com os animais, e tantos sacrifícios de tolo que as pessoas também ainda cometem, achando que isso é para Deus, trabalho para Deus, oferta para Deus. Na verdade, a ignorância espiritual é muito grande. Outros analfabetos funcionais que leem, mas não sabem o que estão lendo, não têm o discernimento do que está escrito, não são coerentes com a literatura. Mas bom e precioso é aquele que consegue ouvir e entender, mesmo que não saiba ler, mas tenha bons ouvidos e, ao escutar, entenda e compreenda o que está acontecendo no presente momento. E fazendo uma analogia do passado, trazendo para o presente, vendo que as pessoas, elas repetem as suas maldades, os seus ciclos de guerras, de contradições, de opressão, de ganância, de corrupção, e obcecada pelo poder. Aí nós vimos o Verbo encarnado vindo para os seus, e os seus não o quiseram, ou rejeitaram, e aí foi dado poder para todos aqueles que o aceitassem, que fossem co-herdeiros em Cristo do reino, mediante a fé, crendo, aceitando, não duvidando. A fé é a convicção daquilo que se deseja e alcançar daquilo que não se vê, que ainda não existe, mas que vai acontecer lá na frente, ou que já aconteceu no passado, mas você não viu, mas você crê que foi assim. E essas libações, esses sacrifícios de tolo, oferta de manjares, queimando gordura de carneiro, aspergindo sangue no altar, imolando cabritos, ovelhas, e assim tantas outras culturas que também fazem o mesmo, de um aspecto um pouco diferenciado, mas talvez com o mesmo propósito. Aí Jesus, caminhando nesta terra, mostrando os valores celestiais na pessoa humana, o amor, a verdade, a luz e a justiça. E aí estes desejaram matá-lo também. Pecado. Os mentirosos, homens e mulheres vorazes e gananciosos, corruptos, mentirosos, abandonando a fé, se banqueteando em cima do trabalho dos outros, arrecadando impostos, cargas pesadas de tributos, e comendo manjares em festas. Aí aparece Jesus, manso, humilde de coração, mostra um caminho a ser andado, e estes resolvem matá-lo. Era cumprimento do que estava revelado já antes daquele momento. O profeta Isaías mesmo mencionou. Salmistas também em Salmos revela que haveriam de fazer jogo sobre sua capa, lançando sorte. A morte não pôde detê-lo. Ele vive. Ele reina. O seu amor está aí, seu espírito está aí para quem possa ouvir a voz e abrir seu coração e a porta desse coração, e que ele faça morada. E vai libertando a tua vida e dando uma novidade. Uma nova forma de pensar, de agir, de coexistir e de se relacionar com as outras pessoas
e se revestindo com a armadura de Deus, para que os dardos inflamados da maldade não venham te atingir, mas que caiam por terra tudo aquilo que se levantar contra ungida do Senhor. Então ele quieto, como ovelha, a ovelha é assim, a ovelha fica quieta quando pegam ela para ser imolada, ou para ser tosqueada, ou para ser amarrada, ou para ser conduzida com o aprisco. Ela só berra se cai na lama, ela só berra se não está no aprisco, ela só berra se o lobo está perto, ou se ela se sente ameaçada. Mas quando for para ser sacrificada, imolada, tosqueada, ela fica quieta. E assim Jesus ficou quieto, seguiu o seu destino. E o destino dele era o nosso, é o nosso. Naquele tempo, no hoje e no futuro. Fez por nós, por amor, para que nós não precisássemos mais fazer qualquer tipo de sacrifício, mas crer, obedecer e crer, sem reteté, sem misticismo religioso, sem promessas vazias e sem jurar coisas que o homem não consegue cumprir, porque é muito falho. Somos pecadores. Por isso que teve esse momento da aspersão de sangue de Jesus, da entrega do seu corpo, para que o seu Espírito, seu Espírito Santo nos desse vida eterna. É uma coisa dimensionada, superior àquilo que nós estamos vivendo, mas tudo tem uma explicação. E aquilo que não se explica o que nós não compreendemos é porque a nossa dimensão é terrena. Temos uns lapsos, às vezes, de memória que nos trazem coisas boas, e nos trazem revelações, e nos mostram coisas que vão acontecer. Mas não é com frequência. Ela oscila muito em nós, esses momentos, porque talvez muita revelação nós não iríamos suportar, de tão grande que são as coisas que possam vir a nos mostrar, a nos revelar, tanto para nos corrigir, para nos admoestar, nos chamar a atenção, nos exortar, mas também para nos santificar, porque tudo é graça. Tudo que vem da parte de Deus é graça, mesmo que seja algo que venha para nos chamar a atenção e nos exortar. Tudo é graça, porque o filho, não sendo rebelde, ele aceita a correção, porque para o seu crescimento, para o seu alicerce e sua edificação espiritual como ser humano. E assim, entendendo tudo em Jesus, o antes, o hoje e o amanhã, o eterno, ele venceu o mundo. E nós venceremos por ele. O mundo jaz no maligno, mas ele deixou o Espírito Santo. Nem tudo está perdido. E se mais vale o que está em nós do que aquilo que está no mundo. No mundo das trevas eu me refiro, né? No mundo do pecado. Embora que a gente também seja pecador, mas não sendo entregue a ele, não sendo dominado por ele, firme. E nós podemos louvar a Deus crendo em tudo que aconteceu, em tudo que já foi revelado.
para nos aproximar cada vez mais do caminho que Ele mostrou para que nós andássemos atrás dele, ouvindo a voz do bom pastor, como ovelha ouvindo, porque nós estaremos seguros junto com Ele e vamos superar os problemas e as adversidades. A gente, se tiver problema, vamos clamar, não vamos ficar mudo, vamos chamar pelo pastor, o bom pastor. Há muita maldade, mas há muita coisa boa. Há muitas pessoas incrédulas, mas há bastante aqueles que creem. Há muitas pessoas que fazem o mal, mas há muitas pessoas que fazem o bem. Há muitas pessoas que amam e há muitas pessoas que odeiam. Temos que ver o que nós queremos para nós e para as pessoas que estão perto de nós. Se a gente quer realmente viver uma novidade de vida ou viver só no casuísmo, achando que tudo isso é balela, que a Folha aceita qualquer coisa no escrever e tudo é ficção. Eu estou em paz. Espero que você também esteja. Se não estiver, tem que buscar essa paz, porque ela nos aproxima do Eu Sou, o Deus conosco, Emmanuel. Shalom.